Parte 15. Uma escolha perigosa. Abrão enxerga com os olhos da fé, ao passo que Ló enxerga com os olhos da cobiça. Ló não tem a nobreza de seu tio para devolver-lhe a primazia da escolha. E então escolhe pelo que vê, pela mera aparência, e faz uma escolha perigosa. Vejamos 2 pontos. Em primeiro lugar, a cobiça dos olhos. Ló levanta os olhos de Betel, 880 metros acima do nível do mar, de onde se tem uma magnífica visão do Vale de Jordão a sudeste e vê toda a Campina do Jordão. Ele descortina com entusiasmo essa região de pastagens verdejantes a ponto de compará-la com o Éden ou com as terras férteis da delta do Nilo, de onde tinham recentemente saído com seu tio. Em segundo lugar, a escolha insensata. Ló escolheu para si não parte, mas toda a Campina do Jordão. E seu egoísmo é notório nessa escolha, porque pensou em si mesmo e nas suas vantagens pessoais, com a desvantagem do seu tio. Então, separa-se de Abrão, partindo para o Oriente e dando as costas para Betel, casa de Deus. Enquanto Abrão habitou nos altiplanos de Canaã, Ló é um nômade seduzido pela cidade da destruição. Ele foi morar nas cidades da Campina, armando suas tendas até Sodoma, onde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Walter destaca que a tenda de Abrão está junto ao altar de Betel. O acampamento de Ló aponta para a perversa Sodoma. Warren Wisby comenta sobre a escolha insensata de Ló. Ló possuía uma tenda, mas não tinha um altar, o que significa que não invocava o Senhor, pedindo sabedoria em suas decisões. Em vez de levantar os olhos para o céu, Ló levantou os olhos para a Campina do Jordão e fixou-se lá. Os olhos veem o que o coração ama. Os olhos de Abrão estavam voltados para a cidade santa de Deus. Hebreus capítulo 11, dos versos 13 a 16. E ele caminhou com o Senhor até herdar suas bênçãos. Os olhos de Ló estavam voltados para as cidades pecaminosas dos homens. E ele obteve o sucesso do mundo, a falência espiritual e um fim vergonhoso. James Montgomery Boyce diz que o fracasso de Ló aconteceu porque escolheu coisas em lugar de Deus. O primeiro degrau da queda de Ló é que ele olhou para as bandas de Sodoma. Em segundo lugar, ele armou suas tendas na direção de Sodoma. Em terceiro, ele foi viver em Sodoma. Por fim, ele assentou-se à porta de Sodoma como ancião da cidade, sendo um de seus líderes políticos e comerciais. Uma promessa maravilhosa. Por que Abrão era apegado ao Senhor e desapegado das coisas? E por que contemplava o futuro com os olhos da fé, não com o olhar da cobiça? Deus o honrou. A confiança de Abrão não estava na geografia de suas terras, mas em Deus. Não confiava na provisão, mas no provedor. Não tinha os olhos postos nos campos da terra, mas no Senhor do céu. Destacamos aqui 5 pontos. Em primeiro lugar, uma ordem divina. Abrão poderia ter se sentido injustiçado pela escolha de Ló. Pois é, como se humanamente ele fosse passado para trás. Todavia, o Senhor fala com ele e lhe ordena que olhe para os 4 pontos cardeais. O olhar de Abrão está em um contraste silencioso, mas consciente, com o olhar cobiçoso de Ló. Warren Wisber diz que, depois que Ló partiu, Abrão teve outro encontro com o Senhor. Ló havia levantado seus olhos e visto o que o mundo tinha a oferecer. Então, Deus convidou Abrão a levantar os olhos e ver o que o céu tinha a oferecer. Ló escolheu um pedaço de terra que acabou perdendo, mas Deus deu a Abrão toda a terra que ainda pertence a ele e a seus descendentes. Ló escolheu para si as terras que desejava. Deus disse a Abrão: eu te darei. Contraste. Em segundo lugar, uma dádiva sublime. Braumer diz acertadamente que, quando Deus fala, Dabar, o que ele diz se torna fato e história. Abrão ganha o que não cobiçou e Ló perde o que desejou. Deus promete dar a Abrão e sua descendência
toda aquela terra para sempre. Ló perdeu sua família, mas Abrão recebeu a recompensa de uma família tão grande que não poderia ser contada. Derek Kidner diz que tanto a visão como a ação seguiram-se à fé. Sua escolha cega foi recompensada por estas palavras de Deus. Ergue os olhos, e o que os seus olhos abrangerem no panorama, os seus passos haveriam de explorar minuciosamente. Em terceiro lugar, uma descendência numerosa. Um homem cuja esposa era estéril e que tinha sobre os ombros a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, recebe agora um adendo na promessa divina. Farei a tua descendência como o pó da terra. Em quarto lugar, uma posse pela fé. Aquilo que Deus promete precisa ser primeiro aprimorado pela fé. Deus ordena que Abrão percorra toda aquela terra que seria sua e de sua descendência. O Arrel Isber diz que é a sua fé em Deus que determina quanto das bênçãos dele você vai desfrutar. Em quinto lugar, um altar ao Senhor. Abrão então vai mudando suas tendas para habitar nos carvalhos de Manre, junto a Hebrom. Essa região, uns 30 quilômetros ao sul de Belém, veio a ser o principal centro dos movimentos de Abrão, perto do qual ele ia comprar sua única propriedade, a caverna cemitério de Macpela. No interim, tenda e altar sintetizam seu modo de viver. Na Bíblia, Manre só é citada em Gênesis. Abrão está em Manre quando sai para salvar seu sobrinho Ló. 3 mensageiros de Deus visitam Abrão em Manre. O sepulcro de Macpela, comprado por Abrão, fica de fronte de Manre. Jacó visita seu pai Isaque em Manre. Depois da morte de Isaque, Jacó habitou em Manre. O mais importante de se notar aqui é que em Manre ele levantou um altar ao Senhor. Abrão não construiu monumentos para perpetuar sua memória. Em vez disso, levantou altares para exaltar a Deus. Capítulo 17. Crise no vale. Gênesis capítulo 14, do versículo 1 ao 24. Na opinião do erudito Hans Georg Braumer, o capítulo 14 de Gênesis trata de uma das matérias mais difíceis e controversas da história dos patriarcas, até mesmo de toda a história do Antigo Texto. O texto fala da campanha militar dos 4 reis do Oriente, da punição aos rebeldes, da libertação empreendida por Abrão e do encontro no Vale do Rei. Esse capítulo retrata o ataque maldoso de uma coalizão de 4 reis do norte, representando cidades da área do rio Eufrates, aos 5 reis cananeus, representando as cidades do Baixo Vale do Jordão, nas cercanias do Mar Salgado. Esse mar, conhecido hoje como Mar Morto, tem 85 quilômetros de comprimento por 17,5 quilômetros de largura. Situado a 440 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta. O Mar Morto é chamado de Mar Salgado, porque a média de seu conteúdo é de 32% de salinidade, uma média 10 vezes maior que a dos oceanos. A região do Mar Morto é rica em minério, e nos tempos romanos o mar era conhecido como asfaltite, em razão dos blocos de betume com frequência vistos flutuando em sua superfície, principalmente na área sul. Aqueles 4 reis babilônicos declararam guerra aos 5 reis das cidades cananeias e tornaram esses reis vassalos por 10 anos. Como diz Braumer, seu objetivo era garantir acesso às rotas que ligavam o norte da Síria ao Egito e ao sul da Península Arábica, passando por Elat. No 12º ano de vassalagem, os 5 reis do Vale do Jordão se rebelaram, mas em vez de se libertarem do poder opressor dos reis dominadores, foram derrotados, massacrados e expoliados por eles. Pelo fato de Ló morar em Sodoma, ele foi sequestrado, e seus bens foram pilhados e levados para a terra dos opressores. Abrão, ao tomar conhecimento de que seu sobrinho Ló tinha sido sequestrado pelos reis do Oriente, forma um exército composto de 318 homens treinados em sua casa com seus aliados.
Aner, Escol e Manri. Valendo-se de uma estratégia militar eficaz, ele triunfa sobre os reis dominadores, libertando Ló e o povo das 5 cidades, bem como todos os bens que haviam sido saqueados. No retorno, Abrão tem um encontro com Melquisedeque, de quem recebe pão e vinho e a quem dá o dízimo. O rei de Sodoma oferece a Abrão os despojos de guerra, reivindicando apenas o povo, mas Abrão rejeita a sua oferta. Vamos examinar mais detidamente a passagem em tela. A guerra. A passagem é uma espécie de desdobramento da separação de Abrão e Ló. Este, movido pelo amor às coisas materiais, escolhe as campinas do Jordão e muda-se para Sodoma. Era residente na cidade do pecado quando a referida guerra ocorreu. Os 4 reis da região do Oriente, Amrafel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal, de 4 cidades-estados, ajuntaram-se e desceram para a região do Vale do Jordão, nas cercanias do Mar Salgado, conhecido hoje como Mar Morto, para declarar guerra contra os reis Bera, Birsa, Sinabe, Simeber e Bela. A força dos 4 reis orientais prevalece sobre a fraqueza dos 5 reis do Mar Morto, tornando-os seus vassalos. Como já afirmamos, a motivação econômica dessa guerra devia-se ao fato de que essa região era a principal rota comercial entre a Mesopotâmia e o Egito. Essa região era rica em minas de cobre, portanto, economicamente, o controle dessa região era muito estratégico. A rebelião. Depois de 12 anos de jugo, os 5 reis do Vale do Jordão rebelaram-se contra os 4 reis do Oriente. Todavia, longe de ficarem livres do domínio estrangeiro, foram derrotados, humilhados e feridos. A rebelião fracassou. Quedorlaomer encabeça a Confederação Oriental e prevalece sobre os reis do Vale do Jordão. E como a campanha dos reis orientais marcha para o Vale de Sidim, é também vitoriosa sobre 4 povos das Transjordânias, ou seja, os Refaíns, Zuzins, Emins e Oreus. De volta, ainda passaram em Cádiz e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus. A derrota. Os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá se uniram e levantaram-se batalha contra os 4 reis confederados, Quedorlaomer, Tidal, Amrafel e Arioque, no vale de Sidim. Nessa batalha, os rebeldes foram massacrados. O exército das cidades da planície do Jordão foi completamente derrotado pelos reis invasores. Na fuga, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nos poços de betume no vale de Sidim, e outros precisaram fugir para um monte. Os invasores prevaleceram e as cidades de Sodoma e Gomorra foram saqueadas, suas riquezas foram pilhadas e o povo foi levado cativo. Os reis do Oriente saquearam as cidades rebeldes e deportaram a população. O resgate. Um sobrevivente desse ataque avassalador, por obra da mão invisível da providência, foi a Manre e informou a Abrão que seu sobrinho Ló estava preso entre as pessoas sequestradas. Deixe-me fazer uma breve digressão para explanar um resumo da vida de Ló depois de sua separação do tio. A relação de Ló com Sodoma foi progressiva. Ele a escolhe, arma acampamento perto dela, passa a viver nela e se torna um respeitável cidadão dela. Quando a cidade foi condenada por Deus, ele foge para Zoar, habita numa caverna e, embriagado, comete incesto com suas 2 filhas, gerando Moabe e Amon. Voltando ao assunto de que estamos tratando, a prisão de Ló faz Abrão surgir em cena, e ele acaba sendo envolvido nesse acontecimento da política mundial. Mesmo Ló tendo feito más escolhas, Abrão, ao saber que ele estava cativo nas mãos do inimigo, sem detesta, convoca 318 homens nascidos em sua casa, bem como os aliados amorreus, Aner, Escol e Manre, e partem para resgatar Ló numa verdadeira campanha militar. O Arre-Wisber diz que, apesar de Abrão ser um homem pacífico, estava preparado para a guerra. Ele não lutou por motivos egoístas nem em benefício próprio. Lutou porque amava Ló e desejava libertá-lo.
Abrão, o homem do altar, é agora um homem da espada. O pastor de ovelhas é agora um general de guerra que comanda um exército. O homem que abre mão de seus direitos em favor de seu sobrinho, não abre mão de seu sobrinho e, mesmo correndo riscos, enfrenta reis poderosos para libertá-lo. Walter diz que o homem de paz, com referência a seu parente, torna-se um homem de guerra, com referência aos que o expoliam. Abrão adota uma sábia estratégia de guerra e de súdito. Quanto menos espera, à noite feriu-os e perseguiu-os até as proximidades de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados das 5 cidades e conduziu de volta para casa a população dessas cidades deportadas pelos reis do Oriente, incluindo Ló e sua família. Com um ataque noturno realizado de surpresa, Abrão impôs um acachampe derrotante aos reis de Oriente. O texto bíblico deixa claro que os reis depredados foram derrotados de uma maneira não convencional. Na verdade, o próprio Deus entregou-os nas mãos de Abrão, como no futuro entregaria os midianitas nas mãos de Gideão. O encontro. Warren Wieber diz, com razão, que às vezes enfrentamos os maiores perigos após vencer uma batalha. Foi depois de haver tomado Jericó que a autoconfiança dos israelitas levou-os à derrota de Ai. Foi depois de seu sucesso no Monte Carmelo que Elias entrou em pânico e fugiu amedrontado. Quando Abrão retorna da guerra para Hebrom vitorioso, passou pelo Vale de Savé, conhecido hoje como Vale do Cedron, na antiga Jerusalém. Bera, o rei de Sodoma, sai ao seu encontro, e nesse momento, Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, rei de Salém, traz a Abrão pão e vinho. Esse Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abrão e exalta o Deus Altíssimo pela sua campanha vitoriosa na guerra. Melquisedeque reconhece que Abrão não venceu por sua força militar, o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Destacamos aqui algumas lições. Em primeiro lugar, Melquisedeque, o rei sacerdote, é um tipo de Cristo. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele era rei de Salém, a cidade da paz. O texto diz ainda que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e esse rei sacerdote apontava para Cristo. As características seguintes a respeito de Melquisedeque ilustram o caráter de Cristo como o verdadeiro sacerdote daquela ordem divina. 1. Melquisedeque era sacerdote por seu próprio direito, não em virtude de suas relações com os outros. 2. Era sacerdote para sempre, sem substituto nem sucessor. 3. Ele não foi ungido com óleo, mas com o Espírito Santo como sacerdote do Altíssimo. 4. Não ofereceu sacrifício de animais, mas pão e vinho, símbolos da ceia que Cristo instituiu. 5. Ele reuniu em si as funções sacerdotais e reais, algo estritamente proibido em Israel, mas a ser manifestado em Cristo, sacerdote no seu reino. Zacarias, capítulo 6, versículo 13. À luz de Hebreus capítulo 7, no versículo 1 a 10, podemos compreender que Melquisedeque é um personagem importantíssimo, porém enigmático. Philip Huggins diz, corretamente, que ele não é uma figura alegórica, mas tipológica. Como já declaramos, o nome Melquisedeque só aparece nas Escrituras do Antigo Testamento 2 vezes, ou seja, em Gênesis capítulo 14, no versículo 18 a 20, e Salmos número 110, no verso 4. No entanto, ele foi o mais perfeito tipo do sacerdócio de Cristo. Orton Willie diz que esse salmo profético é o único elo entre o evento histórico em Gênesis e sua aplicação em Hebreus. Seguindo as pegadas de Raymond Brown, destacaremos aqui 4 características desse rei sacerdote. A elevada posição de Melquisedeque, ele é chamado de sacerdote do Altíssimo e não herdeu esse status de sua família, nem foi nomeado por homem algum. Na verdade, ele recebeu seu sacerdócio das próprias mãos do Altíssimo e o seu nome exerceu. A destacada autoridade de Melquisedeque, ele abençoou Abrão e era maior do que ele, o pai da nação de Israel e de todos os cristãos. Logo,
O sacerdócio de Melquisedeque, que precedeu o sacerdócio levítico, era maior ao sacerdócio levítico, uma vez que Levi era bisneto de Abrão e Abrão era maior que Levi. A dupla função de Melquisedeque. Melquisedeque é sacerdote e rei. De acordo com o seu nome, é rei de justiça, e de acordo com o nome de sua cidade, é rei de paz. E somente nele e em Cristo, justiça e paz andam juntas. Melquisedeque é sacerdote do Altíssimo e também rei de justiça e rei de paz. Nenhum sacerdote da ordem levítica ocupou a função de rei, e nenhum rei de Israel exerceu o ministério sacerdotal. Warren Wiersbe está correto em dizer que, no sistema do Antigo Testamento, o trono e o altar eram separados. Melquisedeque é um tipo de Cristo, que é rei e sacerdote, sacerdote para sempre e rei de justiça e de paz. Justiça e paz caminham de mãos dadas na história da redenção. A própria carta aos Hebreus traz a mesma ênfase. Hughes diz que, em Cristo, vemos a aparência do esperado Rei eterno, prometido da linhagem de Davi, sobre quem justiça floresce e paz transborda. Jesus é o príncipe da paz. A singularidade de Melquisedeque. Melquisedeque parece sem falar de onde veio e vai embora sem deixar qualquer rastro. Ele não tem predecessor nem sucessor. Concordo com Davi Stern quando diz que o texto em tela não quer dizer que Melquisedeque não tivesse pai, mãe, antepassados, nascimento ou morte, mas que a lei não contém o registro deles. A Bíblia não informa a genealogia de Melquisedeque, mas é óbvio que ele foi uma pessoa real e que viveu no tempo dos patriarcas, uma vez que abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo. Kistemark está correto quando diz que tanto a narrativa de Gênesis quanto a da Epístola aos Hebreus descrevem Melquisedeque como uma figura histórica contemporânea de Abrão. Estou de pleno acordo com o que diz Warren Wiersbe ao afirmar que Melquisedeque era um homem de verdade, um rei de verdade, um sacerdote de verdade em uma cidade de verdade. No que se refere aos registros, ele nunca nasceu nem morreu, e nada sabemos sobre sua genealogia, seus pais, seu nascimento e sua morte. Nesse sentido, ele é um retrato do Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Concordo com Stuart Ollett quando escreve: a realidade é Cristo. Melquisedeque é simplesmente figura do Filho de Deus que não herdou seu sacerdócio, porque o tem por direito, nem possui sucessor, porque é sacerdote para sempre. Nessa mesma linha de pensamento, Philip Hughes diz que, quando a Bíblia menciona que Melquisedeque não tinha princípios de dias nem fim de existência, isso apontava positivamente para Cristo, seu antítipo, não para ele mesmo. Somente Cristo não tem começo nem fim, só ele é eterno. Melquisedeque era apenas uma figura, mas Cristo é a realidade. A perpetuidade de seu sacerdócio. O seu sacerdócio permanece para sempre. Isso significa que, por ser ele um tipo de Cristo, permanece para sempre em Cristo, o qual é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em segundo lugar, Melquisedeque, o abençoador de Abrão. Melquisedeque, sendo superior a Abrão, abençoa-o e exalta o Deus Altíssimo, o Deus de Abrão, o Deus que possui os céus e a terra, que entregou nas mãos dele, Abrão, os seus adversários. Melquisedeque não destaca a engenhosidade de Abrão em sua estratégia de guerra, mas declara que sua vitória foi uma intervenção divina e não uma estratégia humana. Em terceiro lugar, Melquisedeque, o rei sacerdote que recebe o dízimo de Abrão. Mais uma vez, o autor aos Hebreus lança luz sobre esse texto, uma vez que depois de mostrar a singularidade de Melquisedeque, fala sobre a superioridade de seu sacerdócio em relação ao sacerdócio levítico. 3 são as verdades que devem ser destacadas. Melquisedeque é grande porque recebeu o dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel. Se os sacerdotes, filhos de Levi, por meio de mandamento, recebem dízimo de seus irmãos, Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, o pai da nação de Israel, de quem os levitas procederam. John Wesley diz que os levitas são maiores que seus irmãos.
Os sacerdotes são maiores que os levitas, o patriarca Abraão é maior que os sacerdotes, e Melquisedeque, tipo de Cristo, é maior do que Abraão. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus. Portanto, ao dar a Melquisedeque o dízimo, ele deu o dízimo a Deus. Fica evidente que o sacerdócio de Melquisedeque não é apenas anterior ao sacerdócio levítico, mas também superior a ele. Se os levitas receberam dízimos de seus irmãos, aquele que é da ordem de Melquisedeque recebe dízimo dos cristãos, os filhos de Abraão. Craig Kinner diz que o dízimo já era um costume no Antigo Oriente Médio, antes que fosse designado no Antigo Testamento, e uma forma dele também é atestada na literatura greco-romana. Nesse versículo, o autor recorre a Gênesis 14, versículo 20, a primeira ocorrência de dízimo na Bíblia. O termo dízimo significa 1/10. O povo de Israel deveria entregar o dízimo de suas colheitas, de seu gado e de seus rebanhos. Esses dízimos eram entregues aos levitas no tabernáculo e posteriormente no templo. Se a viagem era longa demais para transportar cereais, frutos e animais, o dízimo poderia ser convertido em uma soma em dinheiro. Está claro que a prática do dízimo não teve origem em Moisés, pois Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque mais de 400 anos antes da lei ser dada. Melquisedeque é maior do que Abraão porque recebeu dízimos deles e o abençoou. Como já deixamos claro, o sacerdócio de Melquisedeque não vem de uma família sacerdotal. No entanto, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou. Não resta dúvidas de que o inferior é abençoado pelo superior. Logo, Melquisedeque é superior a Abraão, que é maior do que os levitas, seus descendentes. Os levitas que recebem dízimo do seu irmão são homens mortais. Mas aquele que recebeu o dízimo de Abraão, por ser tipo de Cristo, não teve princípio de dias nem fim de existência, ou seja, é aquele de quem se testifica que vive. Se Abraão, o pai dos cristãos, pagou dízimo a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, devemos pagar os dízimos a Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os dízimos foram pagos antes da lei, durante a lei e também nos tempos da graça. A prática dos dízimos é ensinada nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas epístolas. Essa prática não cessou com a caducidade do sacerdócio levítico, porque é anterior e posterior a ele. Melquisedeque é superior a Levi. Quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, Levi só existia nos lombos de Abraão, pois era seu bisneto. Mas como Levi é descendente de Abraão, em Abraão ele também pagou dízimos a Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é maior do que Levi, o pai da tribo dos levitas e sacerdotes. Matthew Henry, nessa mesma linha de pensamento, diz que Levi pagou dízimos a Melquisedeque como o maior e o mais alto sacerdote do que ele mesmo. Corroborando esse pensamento, Warren Wiersbe escreve: quando seu pai, Abraão, reconheceu a grandeza de Melquisedeque, a tribo de Levi também foi incluída. O povo de Israel acreditava firmemente em uma solidariedade radical. O pagamento dos dízimos envolveu não apenas o patriarca Abraão, mas também as gerações nascidas de seus descendentes.